Boa noite. Uns 14 dias atrás eu estava orando, dizendo: ai, Senhor, me dá um assunto sobre o que nós venhamos a conversar hoje da noite. E ele comentou, veio no meu coração, fala sobre oração. E nessa última semana a gente tem passado, todo mundo tem passado por essa situação do Brasil, com a relação aos caminhoneiros. E não é só os caminhoneiros, acho que é o coração de todo mundo que está envolvido nisso daí. Mas eu senti forte de Deus, assim, querendo realmente que nós venhamos como igreja a nos acordar com relação a isso, com relação à oração. Agora, enquanto o Robson estava orando, me veio aquele versículo de 2 Crônicas 7,14. Vocês lembram desse versículo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. O que ele vai fazer? Então eu ouvirei do céu. E até eu botei o versículo todo aqui para ler, o 14 e o 15. Porque então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O versículo 15 na sequência. Se o meu povo, quem é que é o povo dele? Nessa semana que aconteceu tudo isso, quantos tiraram 5, 10, 15, 20 minutos para orar e aclamar pelo povo brasileiro, pela situação brasileira? Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, nós somos esse povo. Nós somos o povo que devemos clamar pelo Brasil, que devemos orar pelo Brasil. Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós queremos governantes melhores, nós queremos um Brasil diferente, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Mas qual o preço? Nós estamos orando, nós estamos buscando. Quando a gente fala sobre oração, é o normal. Fala assim, nós vamos falar sobre oração. Porque tem muita gente que não gosta desse assunto, não é muito chegado nesse assunto. E aí quando vai orar, ora lá 5 minutos e... eu já orei tudo que eu tinha para orar. Ou assim, que coisa, eu não gosto de orar. A gente ouve esse comentário várias vezes. Mas, mais ou menos, vamos fazer uma comparaçãozinha assim. Se tu te alimenta, se tu não te alimenta, tu tem força? Não, Se tu não vai para academia, tu tem uma barriga tanquinho? Tem ou não tem? Não, Se tu não ora... E a oração, ela é o nosso gás, ela é a nossa força, ela é aquilo que nos faz olhar as coisas, as situações e interceder e orar e levantar um clamor, olhar para o Brasil e ter um Brasil melhor. Como que tu quer ter um Brasil melhor se não paga um preço numa oração? Não paga o preço orando. Como que tu quer ter uma família melhor se não paga um preço orando? Como que tu quer ter um casamento melhor se não paga o preço pelo teu casamento? E o preço às vezes o preço é outras coisas mais que Deus vem pedir pra gente. Mas o preço é estar ali, orando, clamando, intercedendo. E às vezes a gente, até para muitos casais, a gente comenta que às vezes a gente ora e pede, Senhor, muda o meu cônjuge. Senhor, como eu quero que tu mude meu marido. Muda o Anderson, por favor, e muda. E a gente ora e clama para que Deus mude. Mas quando a gente silencia diante do Senhor, Ele vem com aquela mãozinha assim e diz, querida, não é Ele que tem que mudar, é tu. E às vezes a gente, naquele momento de oração, Ele vem e Ele traz ao nosso coração aquilo que Ele deseja que realmente seja mudado, que realmente aconteça na nossa vida. Eu vou pedir que eu quero conversar um pouquinho com você sobre oração e intercessão, mas eu vou centrar mais, eu quero falar mais sobre oração, porque a intercessão não é que ela não é que ela tenha menos valor, é que eu acho que a intercessão ela é para pessoas mais específicas. Então eu vou falar um pouquinho sobre a intercessão. Interceder, mais ou menos, eu vou dando um resuminho assim, é a dor de um parto que não é seu.
Você vai estar... A intercessão, ela é um pouco além de uma oração. Ela é algo que começa a doer aqui dentro e aquilo sai de um clamor. É quase como que tu tá ali gemendo por alguma coisa. Tu tá intercedendo por algo. Tá trazendo aquilo para fora de uma forma que Deus, né, deixando os teus lábios ali, deixando que Deus venha interceder através da tua vida sobre uma determinada situação. É pagar uma conta de um prato que você não comeu. Tu tá lá pagando o preço por algo que nem é teu. Pelo governo, por outras famílias. Às vezes tu está lá, né, clamando por alguma família ou por a situação financeira de alguém. Está lá gemendo e clamando por isso, para que haja uma mudança. Não é só assim, Jesus, toma aquela pessoa. Isso é uma oração. A intercessão, ela é muito mais do que isso. Ela é mais forte do que isso. Ela vem de dentro e parece que às vezes sai em forma de grunhido, às vezes sai em forma de choro, às vezes sai em forma de dor, às vezes tu não aguenta o teu corpo físico. Nesse mover da intercessão, nesse contorcer por alguma coisa, isso é interceder. Muitas pessoas acham que a intercessão é só desculpa a expressão, mas para as mais idosas, as senhorinhas da igreja que são as mulheres da intercessão. Errado. Se você sente isso no seu coração, quando vai interceder, vai orar por alguma coisa, algo começa a se mover, dá a impressão que é aqui na barriga, dá a impressão que tu vai, sei lá, é uma coisa forte. Se você tem esse chamado, se você sente isso, nós até convidamos você a vir aqui na quarta-feira. Tem as mulheres, tem homens também que às vezes vêm, que são intercessores. Nós convidamos você a vir e a interceder. Se você sente esse chamado, venha interceder também. Venha estar ali junto, venha pagar um preço. E quiser interceder em casa, interceda também. Mas faça um movimento a favor de. Nós estamos vivendo num mundo onde é tudo muito rápido, é tudo muito... a mídia, as coisas, a gente quer tudo momentâneo, tudo, a gente não aguenta muito ficar quieto, parado, ou o corpo quieto, ou sem alguma coisa, um computador, um celular, uma televisão, um som. A gente está muito agitado. E para que nós venhamos conseguir interceder, nós precisamos entender que existe um movimento no nosso coração que nós precisamos ter, que é de se acalmar. É necessário nós se acalmar, nós acalmarmos o nosso coração, acalmarmos a nossa mente. E isso nós temos uma tremenda dificuldade. Nós paramos no nosso quarto e vamos orar, né? Vamos tirar um tempo para orar. Mas falta alguma coisa, os dedos começam a coçar, falta aquele movimentinho do WhatsApp, né? Falta aquela coisa e a gente fica impaciente. Mas tem que ter uma música. Não, mas tem que ter na televisão, uma música com uma imagem. Daí eu consigo ficar, mas tem que ter, não sei o quê. E a gente cria, a gente quer coisa, a gente quer mais. Porque a gente não quer ficar tranquilo ali, não aguenta muito tempo ficar tranquilo. Volta só um pouquinho. Desculpe. A intercessão é o ministério mais silencioso e extraordinário da igreja. Porque é bem assim. Quantos daqui sabem quem vem orar? Quem são as intercessoras da igreja? A maioria não sabe quem são as intercessoras da igreja. Porque não é alguém que está aqui no palco. É muito fácil nós desejarmos isso. É fácil nós querer, eu quero lá, eu quero ministrar o louvor, eu quero dançar, porque está aqui, porque se mostra, eu quero pregar. Todo mundo está me vendo, né? Que legal. Mas a vida não é assim. Intercessão, na verdade, ela é algo escondido, ela é algo ali, é o seu coração com o Senhor. Ela não está nos púlpitos, ela não está se aparecendo. Mas a intercessão e a oração também é assim. Porque quando você ora, não está aqui na frente se mostrando para todo mundo. Às vezes está sentindo que o culto não está fluindo. Está aí na sua cadeira, pagando preço, orando. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem. Né? Você está fazendo a sua oração. Alguém está vendo que você está aí na sua cadeira, orando? Não, ninguém está vendo. Então é um ministério silencioso. É algo mais... para não se aparecer, na verdade, né? É totalmente o oposto.
Orar. Agora nós vamos passar para a oração, que eu acho que a maioria, existe uma grande parte da igreja, não grande, mas uma parte da igreja que ela é intercessora. E nós queremos despertar isso em você, se existe esse anseio no seu coração, se existe isso. Mas orar é para todos. É o nosso alimento, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos edifica. Então, orar é para todos. E por isso eu quero me centrar mais na parte da oração. A oração é um vomitar que está no seu coração. O que você está sentindo, vomitar o que está no seu coração. O que você está sentindo, o que passar na sua cabeça, no seu modo de falar. Tem gente que diz, eu não sei orar. Eu não sei falar aquelas palavras bonitas, então eu não vou orar, eu não vou ir no grupo de oração, eu não vou orar em público, eu não vou orar na frente da minha família, porque as palavras que eu falo são tão, Não é pelas palavras que você diz, não é o estilo da sua oração, é o seu coração. Aquilo que está no seu coração, o seu modo de falar. Deus não está afim de coisa bonita, Ele está afim do seu coração. Então, se você está em casa, está lá, ou está no trabalho, ou está no carro, está com um aperto no coração, vai começar a orar, ó Deus grandioso Senhor, tira esse aperto do meu coração, e faz aquela oração linda. Que nada, gente. Bota para fora, chora e clama, eu não aguento isso, Senhor. Toma essa situação nas suas mãos, eu estou angustiada por alguma coisa, olha aqui, Deus, eu estou tremendo, eu nem sei porquê, eu estou com dor de cabeça, aquela coisa, um palavreado simples. Um palavreado simples. O seu filho, quando chega para você, ele chega e escolhe palavras bonitas para expressar o que eu quero. Pai querido, eu gostaria de dinheiro hoje. Não, ele diz assim, pai, me dá uma grana aí. É um pai e filho. Você é filho. A sua expressão, aquilo que você fala, o modo como você fala, é assim que você tem que falar com o Senhor. Está no carro, a direção, lá está um engarrafamento, sei lá eu, e está lá batendo na direção, assim, vem Senhor sobre minha família, vem Senhor sobre essa situação aqui, e toma isso nas suas mãos, eu vou chegar atrasado Senhor, se isso aqui não andar, eu vou chegar atrasado, me ajuda, me tira dessa, é tu orar em todas as situações do teu modo. E aí a gente diz, mas eu não sei orar, pior do que não orar é tu ficar calado. É tu não expressar para o Senhor. Precisamos aprender a orar, precisamos aprender a estar, a nos agitar o nosso coração e aclamar o Senhor pelas coisas, independente do que seja. A Bíblia diz que, me deu um branco do versículo, o versículo que diz que em todo tempo nós devemos estar orando, devemos interceder, estar... Qual? Orar sem cessar é um, mas me veio antes, veio outro. Mas é aquela coisa de constantemente, onde tu estiver, tu está orando por aquela situação ou por uma outra situação que venha na sua cabeça. Estar sempre orando, sempre orando, sempre orando. Constantemente orando. Vocês gostam quando o filho de vocês contam os segredos deles para outros? Aqueles que são casados. Quem gosta de descobrir algo do seu filho por outro? Ninguém gosta, Por que então nós não falamos as nossas situações para o Senhor, mas falamos para os outros? Nós comentamos da nossa situação, da situação do nosso coração. Nós comentamos das coisas da nossa vida, da nossa situação financeira, para o nosso chefe, para o nosso melhor amigo, para o nosso pastor, não sei para quem. Mas não comentamos com o Senhor. Nós gostamos que os nossos filhos confiem na gente e contem as coisas para a gente. Mas nós não contamos as coisas para o nosso pai. Ele é o primeiro a ter interesse pelas suas coisas. Ele é o primeiro a querer e poder te ajudar. Se o teu filho tem uma necessidade, tu não tem vontade de ajudar? A gente tem vontade de ajudar, Tá mal na escola. Vem cá, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Precisa de uma grana. Deixa eu ver se eu tenho. Tá doente. Vem cá que eu vou te levar no médico. A gente gosta de ajudar os nossos filhos.
Será que Deus não gosta de nos ajudar? Ele gosta. Ele tem um prazer em nos ajudar. Mas para isso, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. E aí nós vamos passar para o segundo. É pedir a Deus aquilo que sabemos que Ele quer nos dar. Tá, a gente sabe. Ele quer nos dar isso. Por que eu tenho que pedir então? Pai, é sem nexo. Se Ele quer me dar, que me dê logo. Por que eu tenho que pedir para o Senhor? Deus Ele tem prazer de que tu venha diante dEle e que tu abra o teu coração para Ele, de que tu fale com Ele, de que tu coloque a situação e o desejo do teu coração para fora e converse com Ele como Pai. Por que pedir? Porque tu não sabe que o teu filho precisa de roupa nova? Mas às vezes tu espera ele pedir, pai, me dá. Não, claro que eu te dou, filho. Né? Às vezes a resposta é não. E isso nós temos que entender também. A questão da oração tem o sim, não e o espera. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não. Às vezes Deus diz, espera que não é teu tempo. Né? Então nós também temos que saber entender essas coisas. Mas a gente precisa, independente de nós tentarmos entender por que Ele quer que eu peça. Apenas peça. Apenas ore. Apenas abra a sua boca e coloque para fora aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Se é qualquer situação da sua família, mas da sua família, da sua vida, qualquer situação, apenas converse com o Senhor. Ele quer que você venha ter intimidade com Ele, que você venha conversar com Ele. Então, para quê? Para ter intimidade, para conversar, para colocar o seu coração diante dEle. E depois nós vamos ver ali, e Ele quer colocar o coração dEle em nós. O ponto 3, orar é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Às vezes a gente diz assim, ai Senhor, seja feita a tua vontade. Eu gostaria tanto disso, né? Seja feita a tua vontade, por favor, né? Ai, como eu queria, né? E a gente ora aquela mistura de oração entre seja feita a tua vontade, mas por favor, faça a minha. Né? A gente tem aquela oração meio dupla assim, onde a gente deixa entender a Deus que a vontade dele seja feita, mas né? Porque a gente tem a impressão que a vontade de Deus vai ser uma coisa negativa para a gente. Nós olhamos e você assim, ai, mas se Deus disser isso, vai ser uma coisa ruim para mim, Ele vai me responder de uma forma ruim e não vai ser bem aquilo que eu queria ouvir. Às vezes é melhor nem pedir, eu nem vou orar então, porque né, vai que Ele me responde não. Ai, deixa assim, eu vou fazer do jeito que eu quero. E a gente não tem essa coragem de dizer, seja feita a tua vontade. Às vezes, e muitas vezes, a vontade dele é totalmente diferente da nossa. E saiba, é para o nosso bem. Se a vontade de Deus e a resposta dele for não para nós, é porque é melhor para nós. Ele conhece os nossos caminhos muito melhor do que nós mesmos. Se Ele nos disser um não, é porque é melhor para nós. Às vezes um jovem recém fez a carteira e fica orando a Deus, Deus me dá um carro, me dá um carro. Ah, como eu quero um carro, me dá um carro, Jesus me dá um carro. E Deus diz, não, espera. Mas tu não está vendo que eu estou indo de ônibus, eu estou indo a pé, eu estou indo de bicicleta, eu estou não sei o quê, estou penando, né? Me dá um carro. Mal sabe o jovem que na primeira vez que ele sair de carro, né, ele pode bater o carro e morrer. E às vezes Deus está dando um livramento. Claro que eu peguei uma coisa bem, né, radical. Mas às vezes o desejo do nosso coração é algo que a gente quer tanto, que a gente fica pedindo para o Senhor, mas não colocamos ela debaixo desse crivo. Seja feita a tua vontade. Senhor, é a tua vontade? Nós precisamos colocar e submeter a nossa vontade, submeter a nossa oração debaixo daquilo que Deus nos ensina, e seja feita a tua vontade. E eu vou parar e esperar no Senhor. Eu vou ouvir dele aquilo que é
Muitas vezes nós oramos, e a Bíblia diz que nós oramos, eu não sei onde é que está agora aqui que eu anotei, mas nós oramos e não recebemos. Mas não recebemos porque pedimos mal. Nós oramos e pedimos para os nossos próprios interesses. Essa é uma outra maneira de Deus te dizer não. Porque nós oramos com o nosso coração egoísta. Nós desejamos alguma coisa, nós queremos aquilo. Eu, Miriam, quero aquilo. Deus quer aquilo? Eu coloquei minha vontade, assim, Deus, seja feita a tua vontade. Eu gostaria muito. Mas é a tua vontade? Né? Nós não podemos fazer as nossas orações debaixo desse sentimento onde nós queremos algo para os nossos próprios interesses. O outro diz, orar é alinhar a nossa mente e nosso coração com a mente e o coração de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas, eu escrevi errado ali, orações com oração e súplica. Submeter à vontade dele, alinhar, é colocar a nossa mente, é colocar o nosso coração naquela oração. Mas ao mesmo tempo eu colocar a minha mente e o meu coração naquilo que Deus diz através da palavra, ou já disse através de alguns momentos íntimos seu com o Senhor, que Ele falou. É eu alinhar essa minha oração, esse meu pedido, esse meu clamor, esse meu momento de intercessão e de oração, é alinhar aquilo que eu vou pedir com aquilo que tu sabe que é a vontade de Deus. Às vezes, nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão desesperados por alguma coisa, que nós não conseguimos ouvir do Senhor exatamente o que Ele quer. Nosso coração está agitado e a gente não consegue ouvir aquilo que Deus está querendo dizer. Mas nós precisamos aprender a alinhar aquilo que nós vamos pedir, isso que eu vou orar, isso que eu vou pedir agora para o Senhor, né? É alinhado com a palavra, né? Passar por aquele pensamento assim, puxa, o que eu vou pedir é ridículo. Né? Às vezes a gente pede umas coisas bem... Então tudo aquilo que nós colocarmos, tudo aquilo que nós orarmos, precisamos passar por alinharmos a nossa oração com aquilo que Deus quer. E aí as respostas sim, provavelmente vão ser muito maiores. As respostas sim vão ser mais frequentes, porque quando nós oramos aquilo que Ele deseja, o desejo do coração dEle para nós, Ele não vai nos negar. Mas quando nós orarmos inapropriadamente para os nossos próprios interesses, a probabilidade de nós ouvirmos um não ou uma espera é muito maior. Então precisamos alinhar. Eu não sei se vocês conhecem aquela história do profeta, que ele foi e orou para o Senhor, Senhor, é para mim ir para tal lugar. E Deus disse, não é para te fazer isso. Daí ofereceram uma grana a mais para ele, lá uns ouros, uns negócios. E aí ele, pois é, Senhor, né? É para mim ir para tal lugar, fazer tal coisa? E o Senhor disse, não. E aí ele voltou e os caras ofereceram mais ouro. E aí ele foi, né? Pois é, Deus. E aí? E aí Deus disse, sim, é para te ir. E ele foi. Quando ele foi, o Deus se irou com ele. Qual é? O que tu está pensando? Eu não disse não. Por que tu foi? Mas tu disse sim. Na verdade, aquele sim não foi um sim que ele ouviu de Deus. Foi um sim que ele ouviu do coração dele. Ele desejava tanto aquilo que ele ouviu um sim. Nós nos colocamos às vezes em determinadas situações. Nós desejamos às vezes uma coisa tão ardentemente, nós queremos tanto uma coisa, que nós ouvimos um sim do Senhor. Quer dizer, nós achamos que é do Senhor, mas na verdade não é do Senhor. É o nosso coração falando. Nós paramos de ouvir a voz do Senhor quando Ele fala uma vez, Ele fala duas vezes, Ele fala e tu não escuta. Daqui a pouco tu só está escutando o teu coração.
E nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Alinhando com a vontade de Deus, eu não vou ouvir esse sim. Porque eu entendi na primeira vez que ele disse não. Eu obedeci na primeira vez que ele disse não. Eu fui obediente e não fui pedir de novo e de novo. Às vezes não acontece com os nossos filhos. Mãe, me dá. Não, filho. Mãe, me dá. Não. Ai, mãe, mas eu queria tanto. Tá bom, pega. Né? Até a gente como mãe é falho. Né? A gente acaba, né? Até porque a palavra diz seja o seu sim, sim. E o seu não, não. No momento que eu disse sim, sim, não, né? Ou não, não, sim, quer dizer, né? Mas a palavra, quer dizer, Deus não é assim. Ele é, né? Quando ele diz não, é não, né? Mas às vezes ele diz, tu diz para o teu filho, não, 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 só um pouquinho. Quando vier pedir de novo, o que eu respondi na primeira e na segunda vez? Não. Ah, continua sendo não, né? Porque essa é a coisa. E nós devemos realmente permanecer nisso. Quando o Senhor nos diz não, não precisa insistir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se Ele quiser te dar, né? Se Ele achar que legal, Ele vai fazer no tempo dEle. Porque o tempo dEle é diferente do nosso tempo. Nós queremos a coisa para o imediato. Ele quer a coisa no tempo certo. Nós queremos a coisa para o ontem. Ele quer a coisa para o tempo certo. Independente daquilo que você está pensando ou pedindo. Ele quer todas as situações no tempo certo. O próximo, orar é entregar tudo para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí a gente coloca as coisas diante do Senhor. A gente entrega o nosso caminho ao Senhor. Nós confiamos nele. Alinhamos o nosso pensamento ao pensamento dele. E podemos ter certeza de que o mais Ele fará. Porque Deus não é um Deus que mente. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que olha para o nosso coração. Ele conhece o desejo do nosso coração, que muitas vezes não é um bom desejo. Ele olha o desejo do nosso coração, mas quando nós alinhamos o nosso coração, a nossa mente, com aquilo que Ele tem, quando nós oramos de forma correta, Ele vem e aí acontece, confia nele e o mais Ele fará. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor alguma coisa e mais ou menos assim. Robson, me ajuda aqui? Pode. Até melhor. A gente faz assim, ó. Ah, eu quero te dar esse celular. Pega. Pega. Mas eu quero te dar. Pega o celular. Pega. A gente faz assim com o Senhor. A gente diz, Senhor, pega essa situação, mas a gente fica lá, segurando e segurando, e a gente diz, Senhor, ajuda, isso aqui é a situação, Senhor, ajuda o meu casamento, mas a gente está lá, cutucando o marido, ajudando, mexendo, a esposa, e a gente está lá tentando ajeitar com as nossas próprias mãos, a gente não largou, a gente não deu para o Senhor a situação. Quando a gente entrega uma situação, né, a gente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quando a gente entrega, é entregar o teu caminho, é entregar a situação, é entregar o que você está pedindo. Ai, Senhor, te peço que quero te dar essa situação nas tuas mãos, porque eu não sei mais o que fazer. Mas daí Ele faz uma coisa que a gente não gosta, a gente fala, pega de volta. Não, para deixar que eu resolvo. Quantas situações na nossa vida a gente faz isso? A gente entrega para o Senhor, daqui a pouquinho a gente está lá fazendo do nosso próprio jeito. Nem esperou uma resposta, nem orou com discernimento a respeito daquilo. Largamos as palavras ao vento, mas não botamos ela em atitude na nossa vida. Nós oramos um monte de coisa, oramos. É tão fácil orar, né? E ora, mas quando Deus vem e age na nossa vida, quando Ele vem e quer fazer uma mudança na nossa vida, não, Deus, peraí, não foi isso que eu te pedi.
Eu queria outra coisa. Eu queria outra resposta. Não era bem isso que eu queria. E aí nós tomamos a nossa situação de volta. Nós tomamos aquilo de volta das mãos dele e não deixamos, não confiamos que o mais ele fará. Nós não conseguimos entregar. Essa confiança, essa entrega, ela tem que ser sincera do nosso coração. Quando eu dou para alguém, eu tenho que realmente entregar. Eu dou para a pessoa, ou eu dou para Deus, e eu realmente tenho que largar aquilo e confiar que Ele vai estar fazendo o melhor. E isso é uma situação, algo do nosso coração. Com o nosso coração agitado, com o nosso coração tão ansioso, nós não conseguimos silenciar diante dEle para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós estamos tão agitados com esse mundo virtual, que é tudo tão fácil, né? É muito melhor, é muito mais cômodo eu sentar no sofá e olhar um filme na Netflix do que dobrar o meu joelho lá no quarto e orar. Eu tenho 1 hora sobrando. Peraí, 1 hora, o que eu vou fazer em 1 hora? Dá para olhar um filme. É a nossa tendência. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Aquele joguinho, vou chamar o fulano e o Beltrano, nós vamos fazer o joguinho hoje. Né? Nada contra jogar, nada contra olhar filme, mas eu quero dizer, o desejo do nosso coração, né, nós gostamos dessa comodidade, desse conforto. E essa época, né, onde tudo virtual ali, todo esse mundo digital, tudo esse coisa ao nosso favor, é tão bom ficar ali. Mas é tão bom quando nós colocamos o nosso joelho no chão, oramos, vemos uma resposta. Aquilo que enche o nosso coração é muito melhor do que aquilo que horas de filme e de jogo podem colocar no nosso coração. Eu não estou falando contra filme, eu sou uma que adora filme, o meu hobby é olhar filme. Então, não estou falando nada disso. O que eu estou querendo colocar para vocês é nós pagarmos um preço. Às vezes, sim, temos que deixar de olhar um filme e nos colocar, fechar a porta do nosso quarto. E o teu pai, e é engraçado, que te vê em secreto. Ele não diz que te ouve em secreto. Ele diz que te vê em secreto. Ali dá um sentido de que ele não está esperando tu tagarelar, falar um monte de coisa. Ele quer sim te ouvir, mas Ele também quer que tu aquiete o teu coração e ouça Ele falar. Quando você vai tomar café com uma pessoa, tem um videozinho que andou rolando há um tempo por aí, um cara tomando café com era Jesus, né? E o cara tomava café e falava. E aí quando ele terminou tudo que ele tinha para falar, ele disse, ok, tá, tchau, e saiu. Jesus, no caso, né, não tinha falado nada. Ficou ali só ouvindo. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. É mais ou menos isso que a gente faz com Jesus. A gente senta lá, desembucha tudo que está ali agoniando. Ok, tchau. E nem paramos, nem aquietamos o nosso coração para ouvir aquilo que Ele tem como resposta para nós. Para ouvir aquilo que Ele tem para ministrar no nosso coração. É necessário que você entre no seu quarto. Mas eu já oro na hora do almoço. Eu oro na hora do café, na hora da janta, na hora do almoço. Eu oro 3 vezes por dia. Uau! 3 vezes por dia. Uma oração de 30 segundos. Deixa eu calcular 1h30. 1 minuto e meio de oração. Não é o suficiente. Nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos realmente orar. Entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto. E uma coisa que nós perdemos o costume. Por que não se ajoelhar como rendição? Por que não nos ajoelharmos na beira da cama? Isso é... a Bíblia não manda fazer. Só te pergunto, por que não? Não estou dizendo que tem que ser. Mas não é um bom sinal de humildade, de entrega, de rendição, de aquela coisa onde tu vai ali, tu te inclina, tu vai diante do Senhor, tu te ajoelha, não vou me ajoelhar que senão eu não levanto. Tu te ajoelha ali e está ali diante do Senhor como um servo humilde,
com um coração humilde. Às vezes a nossa prostração física, ela é um sinônimo, ela é uma coisa que o coração quer dizer. Às vezes a nossa prostração, ali nós nos ajoelharmos diante do Senhor. Estarmos ali no quarto com a porta fechada e nós nos ajoelharmos e orarmos. É o nosso coração inclinado, o nosso corpo demonstrando realmente, Senhor, eu sou teu. Eu desejo o teu coração no meu coração. Eu quero começar a ver como tu vê. Eu quero começar a sentir como tu sente. Eu quero começar a olhar meu marido como tu vê. Eu quero olhar meus filhos como tu vê. Nós temos tantos motivos para orar. Nós temos tantas coisas para orar. Às vezes nós estamos tão estressados, com o coração tão agitado, que nós esquecemos que um dos melhores remédios é parar diante do Senhor e orar. E entregar esse coração agitado para o Senhor. Entregar essa situação para o Senhor. E Ele vem com um refrigério. Ele vem com uma resposta. Ele vem e te levanta daquele... Quando tu levanta ali daquele... De estar ali orando de joelhos. E estar ali pagando um preço por algo. Clamando por alguma coisa. Ele vem e te restaura. E te dá força para mais uma milha. Nós buscamos a solução de estresse num psicólogo. Eu não tenho nada contra psicólogo, né? Mesmo não estou estudando psicologia, então seria, né? Mas a primeira solução, quando você está doente, qual deveria de ser? Orar. O que nós fizemos? Está doente, corre para o médico. Esse aí não solucionou, corre para o outro. Esse aí também não deu, corre para o outro. Quando o médico diz, não tem mais o que fazer com teu filho, daí você bota o joelho no chão e vai orar. É mais ou menos assim que a gente faz. Quando a nossa situação deveria ser totalmente oposto. Apareceu uma coisa, vai lá, põe teu joelho no chão. Vai lá, coloca aquilo diante do Senhor. Pede a Ele cura. A oração pode muito em seus efeitos. Ore, ore, ore. Ore pelos seus governantes, ore pelos seus familiares, ore pela igreja. Ora pelos necessitados da igreja que vocês sabem que de repente estão passando por alguma situação financeira. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pelo governo, ore pelas suas finanças, ore pela conversão dos seus vizinhos. Quantos de vocês já oraram para que seus vizinhos venham se converter? Ore. Ore pela saúde da sua família. Ore pelo seu chefe, que talvez tenha alguma situação estranha com ele. Ore pelo seu chefe. Tem tantos outros motivos. Tem tantos outros assuntos que poderíamos simplesmente dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor. E às vezes, muitas das vezes, as nossas desculpas são: eu não tenho tempo. Ah, mas eu levanto às 6 da manhã, tu não sabe a minha rotina. Eu faço café para todo mundo, levo as crianças para a escola. Estou falando como, né, uma mulher, né? Daí volta para casa, daí faz o almoço, daí depois do almoço tem a louça para lavar, tem roupa para estender, tem não sei o que, tem que buscar as crianças na escola. E a gente sabe o nosso dia direitinho. Mas a gente não se dá por conta de que muitas vezes a gente consegue fazer um dia render muito melhor quando a nossa prioridade é o Senhor. Eu gosto muito do exemplo da Heidi Baker. Ela conta isso e ela contou num dia, eu nunca esqueci. A agenda dela é uma agenda muito cheia. Muito, muito cheia. Mas ela tem uma coisa com ela. Se ela tem 8 horas de agenda, ela vai ter 8 horas de oração antes. Então são 16 horas, sendo que 8 oração. Por aquilo que ela vai fazer nas próximas 8. E aquilo me chamou muita atenção. Nós oramos 8 minutos por aquilo que vamos fazer nos próximos 8 dias. Mais ou menos assim, né? E quando Deus deseja que nós venhamos a ter uma vida de oração. A oração, ela nos alimenta, a oração, ela nos fortalece, a oração fortalece o nosso casamento. Quer dizer, Deus fortalece, né? Nós oramos e Deus vem e nos fortalece. Ela nos dá graça, ela nos enche de paciência, ela tira o nosso estresse. Quando nós oramos e paramos para ouvir o Senhor depois, lembra? Não é só para falar e sair. Você precisa falar,
e deixar que o outro fale. Quando você senta com um amigo para conversar, não é assim que funciona? Né? É ou não é? No momento que nós vamos conversar com alguém e é só um falando, só uma pessoa falando, né, fica um pouco ruim. É necessário ouvir o nosso amigo, né? Então, nós vamos ouvir, nós vamos falar, quer dizer, vamos falar para o Senhor. Depois vamos aquietar o nosso coração e vamos ouvir o Senhor. E às vezes Ele vai dizer: querido, tu está orando assim, assim, assim. A minha vontade para isso é essa e essa e essa. E aí você alinha a vontade do Senhor com a sua. Na próxima vez que você já for orar, você já vai orar corretamente sobre aquele assunto. E assim vai acontecendo. E você vai crescendo em graça, vai crescendo em conhecimento, vai criando intimidade com o Senhor. Você aprende a ouvir a voz do seu pastor, porque muitas vezes eu nunca ouvi Deus falar, mas também nunca calou a boca. Nunca ficou quieto para ouvir Ele falar. É muito fácil chegar lá e falar, mas eu não conheço a voz do meu amigo, porque eu não parei para ouvi-lo. Eu preciso parar e ouvir a voz do meu pastor. Eu preciso parar e discernir a voz de Deus, conseguir entender o que Ele tem para mim. E assim eu vou orar mais sábia da próxima vez, mais sábia da próxima vez. Eu vou alinhando meu coração com o coração dele. E as minhas orações, elas passam de ser fúteis para ser orações com fundamento bíblico, para ser orações instrutivas, para ser orações com sabedoria. E eu passo a crescer espiritualmente. E eu só me dou por conta disso quando os resultados começam a vir. Às vezes a gente ora 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a gente já orou tudo e fica lá, não consegue ouvir nada. E aí tu vai treinando o teu coração a se aquietar. Te esforça para ficar lá quieto diante do Senhor e ouvir o que Ele tem para ti. Afina o teu ouvido com o ouvido dEle. Aprende a ouvir a voz dEle. E Ele vai começar a falar, e você vai começar a ver os resultados, vai começar a gostar de orar. Normalmente, no início, a gente não é muito aquela coisa muito gostosa. Não é aquela coisa assim, nossa, olha, o meu hobby é orar. Né? Não é bem assim. Mas tu vai criando gosto. Tu vai começando a ver aquilo surtir efeito. Tu vai criando gosto por aquilo. E daqui a pouquinho tu vai dizer, sabe de uma coisa? Eu gosto de orar. Começa a mudar. O seu coração começa a mudar. A sua mente começa a mudar. E você começa a trabalhar junto com o Espírito Santo e a aprender a ouvir a voz dele. Ele vai te dar motivos e alvos. Eu quero que tu ore pelo fulano, eu quero que tu ore por aquilo, eu quero que tu ore por aquele outro. E aí, quando vê aquele versículo diz orai sem cessar, ele vira realidade na sua vida. Porque tu está no carro, está orando, está tomando banho, está orando, está caminhando, está orando. Isso vira uma prática, isso vira uma coisa constante na sua vida. E a oração vai começar a fazer parte do seu vocabulário, da sua vida, do seu diário. Você vai falar muito menos besteira e muito mais oração. Vai começar a ver determinados momentos, determinadas atitudes que tu fazia antes, não vai mais fazer. Tu vai ver que o Espírito Santo vai começar a te dizer para não fazer, vai te dar aquele... né? Tu vai ter afinidade com o Espírito Santo. Nessa noite eu gostaria de incentivá-los a orar. Eu sei que, como eu comentei, essa prática de vamos colocar de joelho no quarto, né? Eu falei o que eu acho uma coisa muito honrosa e, né, de se prostrar diante do Senhor. Nós perdemos essa prática. E nessa noite eu queria quebrar essa prática. Queria convidar vocês a se colocarem de joelho nos seus lugares. Vira, né, se quiser virar para frente, virar para trás, mas colocar de joelhos, se estarem de joelhos nos seus lugares. Onde você estiver, se prostrar diante do Senhor. E eu gostaria de convidar o louvor para estar aqui tocando uma música para a gente. E eu gostaria que nesses momentos, claro que se você é impossibilitado de se ajoelhar, por favor, não se sinta constrangido, tá? Mas eu quero incentivar você a ir no seu lugar, a começar a abrir os seus lábios e a começar a dizer para o Senhor qual o desejo do seu coração. Deus, o desejo do meu é esse.
Qual é o desejo do teu coração para a minha vida? Nessa próxima semana agora, o que tu tens para mim? Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, vem e fala comigo, porque eu quero te ouvir. Eu quero alinhar o meu coração com o teu. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero conseguir ter aquele mover e me mover junto contigo. Eu quero ouvir a tua voz nítida e claramente. Abra o seu coração. Não fique no seu lugar de boca fechada. Tudo que o Pai quer é ouvir a tua voz. O Pai quer ouvir a tua voz. E esse é só um início daquilo que eu sei que o Senhor vai estar fazendo durante a semana na sua vida. Quando você se ajoelhar no seu quarto. Quando você tirar aquele tempo de intimidade. Eu sei que o Senhor vai falar contigo. Apenas fale com Ele. E depois deixe Ele falar contigo.